Olá, meus amigos, está começando a 16ª jornada do canal Zuquituga, o canal que fala do futebol português e do futebol brasileiro. E que façanha portuguesa, meu caro João Almeida Moreira, porque para mim o personagem principal claro que o time jogou demais. Eu vou começar pelo Palmeiras, não tem como, porque estamos gravando nesta sexta-feira. A gente sempre dá bom dia, boa tarde, boa noite. Muita gente pode estar vendo no sábado, mas o mais recente, aquilo que fica, além do empate do Flamengo, que garante a classificação num jogo difícil contra o Racing na Argentina, o que fica é um jogaço daquele que o feitiço havia ficado contra o feiticeiro. Num erro estratégico, Abel Ferreira abre o time no meio de campo, sofre 3-0 contra a LDU, mas no Allianz Parque acaba fazendo um jogo como a ESPN chamou de jogo mágico. E aí ele teve muita qualidade nas escolhas que fez, nas trocas dos jogadores, e claro que muito por todos eles que fizeram. A destacar o Rafael Veiga, que renasce no momento importante de uma decisão e que cresce, não digo um favoritismo, mas como é importante você embalar para uma final da maneira que o Palmeiras se classificou e da maneira que o Flamengo se classificou. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco. Foi realmente uma vitória épica, histórica, mágica, tudo o que se costuma usar nestas circunstâncias que são raras de acontecer no futebol. Né? Perder 3-0 e virar para 4-0 é a primeira vez na história que um clube brasileiro faz isso na Libertadores. Né? Correu tudo no roteiro exatamente como o palmeirense queria. Né? E entre os palmeirenses inclui aqui o Abel Ferreira. Né? Deve ter sido assim que ele delineou mais ou menos o roteiro do jogo. Tentar fazer 2-0 na primeira parte, pelo menos, e depois fazer mais dois, já entrando ali uma segunda carga ofensiva com o Rafael Veiga e o Felipe Anderson, que foram os que entraram ali por volta dos 60 minutos. E a verdade é que o Rafael Veiga, como você falou, teve ao mais alto nível. Tudo que eu reparei, desde que ele entrou, todos os toques nele da bola foram bons, foram perfeitos. Se fosse um passe, se fosse um remate, ele aliás entra, o primeiro chute na bola é uma falta, um livre, direto, que ele chuta e que o goleiro defende, por acaso até acho que a bola ia ao lado, mas obriga ali a um escanteio, né? Que depois o próprio Veiga bate, ou seja, os primeiros dois toques dele na bola foram de bola parada, um livre e um escanteio. E depois faz um lançamento extraordinário para o Vitor Roque, que devolve e ele acaba fazendo 3-0, né? E depois teve a calma para fazer o quarto, voltando a mostrar que é um grande batidor de pênaltis, apesar de ter tido ali uns momentos em que errou uns 2 ou 3 ali pertinho e acabou por perder um pouco a confiança, mas voltou realmente a mostrar que é um jogador decisivo. Talvez não seja já aquele jogador dos 90 minutos, não que ele esteja velho, não é nada disso, mas provavelmente isso cansa, né? O futebol cansa um pouco, né? Tantas decisões, tantos anos seguidos ali no mais alto nível, há anos em que, provavelmente, temporadas, né? Em que você não está tão fresco mentalmente até, não só fisicamente. Eu acho que fisicamente o Rafael Veiga não perdeu ainda, ele tem que 30 anos, acho que nem ou 31 no máximo, então ele ainda está bem, né? A questão é que mentalmente pode às vezes não conseguir estar sempre no mesmo nível, mas por isso mesmo, entrando talvez em 30 minutos, aí pode mostrar toda a sua genialidade. Outro destaque que eu queria fazer é o Alan, um jogador muito jovem, 20 anos, Sensacional. daqueles jogadores que saem da base, da formação, como a gente diz em Portugal, da base, diz aqui, do Palmeiras, mas sem grande grife, né? Porque Hendrick, Estevão, já ouvi falar neles há uns 3 anos, né? Tínhamos uns 15, 16 anos, já se falava, opa, vem aí um cracaço. O Alan não, foi subindo muito gradativamente, com muita calma, era inclusive reserva no sub-20, falou ontem o Abel, não sei se é exatamente verdade, mas não era um titular absoluto quando chega ao plantel profissional e está numa forma brutal. Pega a bola e é difícil tirá-la e ele vai driblando em força e em técnica, está jogando muito realmente e foi uma aposta muito inteligente do Abel no 11 inicial, jogando ali meio como ala direita, né? Não se pode dizer que era lateral direito, porque estava já com 3 zagueiros, né? Então o Alan fez ali o corredor e fez muito bem. Foram talvez os 2 maiores destaques, além do Abel, como você falou, 2 maiores destaques dentro de campo, né? Foram esses dois, embora tenha havido muitas exibições
O Bruno Fux foi bem também, né? Ele fez uma espécie de corredor direito também, como zagueiro pelo lado direito, ele virava um ala e empurrava depois mais o Alan para ser esse ponta driblador indo para cima, né? E fez um gol. Ou no finalzinho do primeiro tempo, que foi importantíssimo, virar com 2-0. Acho que é decisivo. Todos os gols são decisivos, os 4, obviamente, numa virada de 3-0 para 4-0, todos são decisivos, mas acho que esse ali à beira do intervalo talvez tenha sido o mais decisivo, se é que se pode dizer isso. O Bruno Fux depois saiu cansado, acho que estava mesmo tocado, acho que não era só cansaço, era mesmo uma ligeira lesão. Saiu ali, entrou, penso que para o lugar dele entrou o Giai, e aí ficou mais uma defesa mais a 4, ali mais normal, ou entrou o Kelvin primeiro, não lembro, acho que foi o Kelvin que entrou para o lugar dele. Enfim, o Kelvin, entrou primeiro o Kelvin. Mas ele já foi repostando a zaga e era natural. No final não chegou a ser um susto, mas um pouquinho maior de volume de jogo da LDU no final, que era normal, porque eles ali depois do quarto gol, eles tiveram pelo menos uns 12, 15 minutos para atacar. E aí eles sabiam que eles tinham que se atirar mesmo que tomasse o quinto gol. E aí, geralmente, quando a equipe se arrisca, a outra se retrai. Foi o único momento que o Palmeiras ficou retrancado, fechadinho mesmo. Mas de resto teve paciência, teve talento, teve nervosismo aqui e ali, mas de uma maneira geral teve sempre muita paciência e muita calma, apoiado também pela torcida e apoiado pela forma como decorreu o jogo. Às vezes os jogos, a gente sabe como é que é futebol, às vezes há a sorte do jogo, né? Se não ter surgido aquele gol aos 20 e poucos minutos, a tensão começava a aumentar, enfim. Se por acaso não tem entrado o quarto gol naquela jogada incrível do Alan, podia ter ido para pênaltis e a LDU passava, e hoje em dia estamos a dizer que o Abel estava talvez encerrando um ciclo, ou seja, futebol é tudo por uma unha negra, mas a verdade é que correu bem ao Palmeiras e o Palmeiras mereceu no somatório, apesar do resultado muito ruim e a exibição muito ruim lá em Quito, acabou por merecer passar e agora temos os 2 melhores clubes da América do Sul, das Américas, eu diria, né? Verdade. Das Américas na final, a última vez foi em 2021, né? Deu Palmeiras por pouco e vai ser um jogaço. Nesse momento a gente com esta empolgação quase que dá vontade de dizer que o Palmeiras parte à frente, mas eu ainda acho que o Flamengo é uns 52-48 porque tem jogadores mais decisivos e num jogo recente entre eles, apesar de alguns erros de arbitragem, etc., se viu isso, né? Que o Palmeiras acaba o Flamengo tem 3 ou 4 jogadores mais decisivos, mais extraordinários ali na frente, Pedro, Arrascaeta, entre outros, enquanto que o Palmeiras tem um elenco ótimo, mas talvez menos de jogadores assim de decisão lá na frente, né? Não sei. É que tem muito tempo agora, não tanto tempo assim, mas esse calor dos dois jogos, né? O susto que leva um pouco o Flamengo, mas ele escapa bem, até não chegou a se assustar tanto, mas ele correu um risco de ir para penalidade por um gol. Queira ou não, o Palmeiras também, se toma um gol no final, vai para pênalti de novo, né? Quando estava 3-0, igualando o placar agregado. Agora eu vejo o Palmeiras, não sei se você concorda, gostaria de ouvir também sua opinião sobre isso. Ele é mentalmente mais forte, tecnicamente ele não é tanto. Quer ver um lance que é sintomático para mim? E esse mentalmente tem muito a ver com o que o Abel coloca para os jogadores. Tenho certeza que isso é ligado, sintonizado na frequência da equipe, justamente aquilo que às vezes ele não tem, né? Que é a cabeça fria, coração quente, ele exige isso e às vezes ele não consegue. Mas de certa forma, quem tem que ter a cabeça fria, o coração quente, claro que ele também, mas na hora da bola, quem toca na bola, quem resolve o jogo são os jogadores. Ele acaba se prejudicando algumas vezes punido, às vezes se passa em coletivas, passa um pouco do ponto, começa a querer dizer para jornalista o que eles têm que fazer, enfim, às vezes exagera nesse aspecto, mas tamanha a emoção dele, você vê que aquilo é também o mental conectado com os jogadores, ele começa a chorar no gramado e sente porque ele sabia que havia algo que ele tinha feito de errado, que ele tinha que consertar e cabia a ele também passar isso, mas o que eu ia falar que é sintomático, João, é o momento do pênalti que me chamou a atenção. Eu gosto muito quando não é toda a TV que faz isso, toda a geradora que faz isso, mas na Copa do Mundo é muito comum. Quando o jogador vai cobrar o pênalti, há uma câmera contrária de frente para o rosto do cobrador. E o Vitor Roque começa a ajeitar a bola e você nota que ele olha para a torcida, ele dá uma mordida no lábio assim, ele sente que
Não era para ele bater, ele não estava preparado para aquilo, era muita pressão. E aí ele faz quase... O cara que está jogando muito e é batedor de pênalti, você falou, já errou também, mas a confiança estava toda naquele. Então a percepção de ter covardia, alguém vai dizer, teve medo? Não, eu acho que ele teve a coragem de dizer que ele não estava preparado para aquilo e havia um companheiro que muito melhor preparado para isso. E ele entrega a bola e também o semblante do Rafael Veiga vem toda essa pressão que você falou, porque é uma bola pesada, né? Porque se ele erra, vai para os pênaltis e perde, esse é o lance que ia ficar da derrota. Talvez uma outra cobrança errada ou de certa forma, alguém chutando para fora também ia marcar uma eliminação nas penalidades. Mas esse lance seria aquele que não deixou de impedir a cobrança das penalidades. Então é uma bola muito pesada. É quase como uma decisão e ali o Rafael Veiga estava preparado e a gente vê que mental forte dessa equipe, João. É uma coisa que eu gostava não sei se foi perguntado, mas eu gostava de esclarecer, porque também pode ter acontecido aquilo que às vezes acontece, né? Do Palmeiras ter colocado lá o Vitor Roque para todo mundo mexer com ele, os rivais, enquanto o Veiga ficava preservado e já havia a decisão de que era o Veiga a Pode bater. ser sensacional isso também, mas que ele... Inclusive, Por isso que ele inclusive ria um pouco, né? Talvez ele isso, ria, ele estava rindo por isso. isso, até pode ser isso, até porque o próprio Palmeiras, eu lembro, já aconteceu várias vezes, mas o Palmeiras acabou por sofrer isso, que foi no Mundial de Clubes, uma final que eles tiveram com o Chelsea, Mundial de Clubes antigo, né, aquele de Intercontinental, né, que eles perdem com o Chelsea no fim, na prorrogação, eu acho, né, e em que é o pênalti a favor do Chelsea. É o Luan, aquele zagueiro que fez o pênalti, já não lembro sobre quem, e depois fica ali um joguinho entre o Kai Havertz, que é o alemão, e outro jogador, já não lembro quem é que era, sinceramente, até posso procurar. Fica ali um jogo, os caras do Palmeiras tentando enervar um jogador e afinal chega o outro e o outro é que bate. E eu acho que talvez o Palmeiras tenha pensado nisso. Mas também pode ser como você falou, o Vitor Roque pensar que opa, melhor deixar mesmo para o Rafael Veiga, que tem mais experiência. E o Vitor Roque é um ótimo jogador em certas coisas, ele corre que nem um louco, é inacreditável o que ele corre, que ele se dedica, ele cai, os zagueiros caem em cima dele, e o zagueiro fica machucado e levanta como se não fosse nada, ou seja, ele é um cara bastante bravo, mas tem pouco sangue frio, né? Eu acho que ele não é muito bom centroavante naquele sentido de sangue frio. Ele erra, inclusive erra uma oportunidade clara no primeiro tempo ainda, está sozinho com dois jogadores a quem poderia passar e chuta contra o zagueiro. Ele é um atacante temido pelos zagueiros, porque ele tumultua, ele corre tanto, ele luta tanto, mas não é aquele zagueiro de sangue frio, a Romário, a próprio Ronaldo Fenômeno também parava, parece que não se nervava com nada. É meio nervoso, então talvez não seja um bom batedor de pênaltis. Mas ficou por esclarecer um pouco isso aí. Eu acho que talvez tenha sido estratégia, sabe? E pode ser também até uma ordem, por isso que tem que apurar, a gente certamente vai ter informação disso nas próximas horas. Não é o que importa, até a nossa especulação é interessante, porque a gente está dando a interpretação que vários torcedores também devem ter tido, e a sua parece fazer mais sentido mesmo. Embora ele olhou para a torcida e sentiu o peso que seria caso fosse eu. Ainda bem que eu não estou aqui, ainda bem porque ele estava rindo, ainda bem que é com o Rafael Veiga, a bronca é contigo. Ou também veio uma ordem do técnico. Sim. O próprio Abel Ferreira, percebendo a situação, diz assim: avisa para o Rafael Veiga bater, troca o batedor. E tem muitos jogadores que não aceitam isso, e essa dúvida é a pior coisa que existe, né? O jogador dizer, não, eu vou bater, e aí é que dá errado. Eu já vi isso, já falei isso em dia de aniversário. O jogador tem mania de querer bater o pênalti em dia de aniversário, e isso acaba complicando demais. Mas temos aí também o Flamengo, para não dizer que não falamos um pouco, não teve a cabeça fria. Vejam que o Plata foi expulso, teve uma pressão que sofreu, uma pressão argentina, que é sempre muito difícil. E aí tem que ver um outro aspecto também, além do mental, a questão física, João. Não a questão física de correr, de ter preparo físico, de aguentar mais o jogo. Eu digo do choque físico. E o Palmeiras tem uma equipe que é mais forte fisicamente. A pegada é mais forte, mais parecido com o time argentino. E sempre que o Flamengo pega uma equipe com esse choque físico, ela se atrapalha um pouco.
dentro da lealdade do jogo. Não estou falando daquele choque físico desleal, né? Que às vezes os argentinos passam do ponto, até brasileiros também. É muito comum no futebol sul-americano, às vezes passa um pouco do ponto, mas aí tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, a ponto de, vejam, em vez de conseguir superar a chegada forte do Racing, que acho que alçou muita bola para a área, também foi uma estratégia muito simplória, podemos dizer assim, porque era uma jogada só. Era chuveiro na área para ver se alguém cabeceava, Maravilha, Martínez, enfim, e aí facilitou um pouco a marcação, porque o Flamengo tem bons jogadores na defesa, principalmente os Léos, e ainda colocou o Bruno Henrique no final, que é bom de cabeça. Mas a questão mental pesa muito nesse aspecto. Quando você apanha um pouco na bola, no pé de ferro, você perde a cabeça, revida e é expulso. E também o Arrascaeta joga menos nesse tipo de jogo. Isso é uma carta aberta para os dois técnicos, o Felipe Luiz pensar como não impedir que o Palmeiras faça isso com o meu principal organizador do time. Para mim, ele é um catalisador do time que, quando joga menos, o Flamengo como um todo, por mais que tenha grandes jogadores, joga menos. E aí tem um outro que está fazendo isso, mas aí o Felipe Luiz tirou, que é o Carrascal, que eu não entendi por que saiu. Quando ele sai, piora. Para mim, era um dos melhores em campo. Aí a gente não sabe se não é uma questão física, enfim, é uma outra estratégia defensiva que eu jamais vi o Felipe Luiz fazer. Ele estava mais defensivo do que o normal. Mas esse aspecto físico que eu acho que pega um pouco a favor do Palmeiras. Ele tem esse choque físico mais forte, embora o talento coletivo do Flamengo ele é superior em todas as posições, a falar aquele que é o grande expoente do jogo, o craque da partida e espetacular, que é o Rossi, que esse sim não tem o que fazer, não há o que dizer que foi o craque do Flamengo, da classificação foi o goleiro. Olha a diferença do Palmeiras, os destaques, o Rafael Veiga o principal, o coletivo como um todo, mas o Flamengo a gente tem um que está muito acima, além dos zagueiros também, mas muito acima de todos os outros. Se não fosse o goleiro, o Flamengo poderia ter sofrido até 2 gols e ser eliminado nos 90 minutos, João. Sim, foi mais difícil. O adversário a gente agora está vendo os jogos já o final da eliminatória, né? Mas o adversário do Flamengo era supostamente mais complicado do que o do Palmeiras. O Palmeiras é que complicou um pouco a sua própria situação na primeira mão, ou no jogo de ida, como se diz aqui. Mas a verdade é que é justa esta final, porque são as duas melhores equipes do continente, não há dúvida, embora mérito também para a LDU e para o Racing, que fizeram tremer as equipes, são as duas, tanto Palmeiras como Flamengo, e isso é mérito deles, né? Fizeram duas excelentes campanhas nessa Libertadores, tanto o Racing como a LDU, mas não deu, né? Vai dar Flamengo e Palmeiras, que é o que se esperava, né? A gente vira a página, então, eu até nem coloquei aqui, a gente geralmente coloca aqui, né? Final da Libertadores, Flamengo, Palmeiras. Difícil apontar um favorito, é um jogo único. A princípio está confirmado em Lima, né? Por mais que tenha alguns problemas no Peru, se falou que poderia não acontecer, mas parece que está tudo encaminhado. Eu vejo até, inclusive, já venda de pacotes, enfim, viagem, tudo programado para que seja no Peru, a não ser que tenha alguma revolução, algo que é bem provável nesse tipo de ambiente, mas tomara que nada disso aconteça. 29 de novembro, né, João? Isso, 29 de novembro. Está marcado. 29 de novembro, a final em Lima, no Peru. Aí tem o Galo, do Peru para o Galo. A gente vira com sede de vingança na Sul-Americana. Por que a gente está falando de sede de vingança, hein, João? Porque o ano passado a final da Libertadores ficou atravessada, né, na garganta de todos os torcedores do Atlético Mineiro, né? Um jogo em que a equipe fica com 11 jogadores, com um a mais no início, porque foi expulso o Gregory, né, na altura, e mesmo assim o Botafogo, que é campeão, é evidente que deixou os atleticanos furiosos, provavelmente, né, e com um amargo de boca, que talvez este ano possa ser atenuado, né? Que Hulk e companhia, Hulk não tão decisivo este ano como no ano passado, mas mesmo assim ainda muito decisivo e agora com muita sede também de ganhar um título internacional, que possa, acredito que o Atlético é o favorito contra o Lanús,
embora o Lanús seja, enfim, equipa argentina, nunca são fáceis de bater, mas acho que o Atlético já seria o favorito do ponto de vista técnico, de todos os pontos de vista, mas ainda tem mais essa sede, né, de vitória que ainda dá mais uns pontinhos no favoritismo para o lado do Atlético. O Lanús, embora argentino, é uma equipe com menos experiência, logicamente, que um Racing, que o River ou um Boca nem se fala, só ganhou uma competição internacional, aliás, duas competições internacionais, uma Copa Sul-Americana e uma tinha aqui, acho que é uma Comembol, né? Foi em 96, acho que já não existe. Isso, mas... e tem a final mais recente da Libertadores 17 com o Grêmio. Isso, exatamente. E perde em casa para o Grêmio o segundo jogo, o Grêmio tem campeão. Essa final, e a última vitória, a única vitória, foi também com brasileiros na final, que foi com a Ponte Preta, Copa Sul-Americana de 2013, que o Lanús venceu. Mas, enfim, Atlético Mineiro, claramente favorito, na minha opinião, presumo que na tua também, né, Caico? Acredito que sim, João. O Atlético Mineiro, por mais que não esteja bem no Campeonato Brasileiro, tem um jogo decisivo, importante, final de semana. Vem aqui a Porto Alegre, estou em Porto Alegre, contra o Internacional no estádio Beira-Rio. O Inter também precisando muito da vitória. São duas equipes que estão correndo um certo risco de rebaixamento, mas que jogam mais que as equipes que estão abaixo da tabela. Então, a expectativa é de que se recuperem, mas quando elas se enfrentam entre si, um pode atrapalhar o outro, e no meio do caminho não dá para ficar pensando em Sul-Americana agora, desligando um pouco disso. Eu não sei, antes de eu passar aqui um pouquinho do Lanús, a mudança do técnico, será que mudou alguma coisa no Atlético? Eu vejo que, por exemplo, o Dudu tá jogando mais, não estava conseguindo jogar, tá jogando. Finalmente o Dudu surge como um jogador que consegue ser, ainda não é aquele Dudu e não será, porque não é mais o mesmo jogador, mas ele consegue ser melhor nesse momento, com essa troca de técnico do Atlético Mineiro, né? Sim, eu vejo que estão a crescer alguns dos jogadores fundamentais da equipe, estão a crescer nesse momento, no momento certo, né? O caso do Dudu e do Hulk, né? E isso pode ser muito útil. Acredito que é um pouco isso. O Atlético Mineiro, o ano passado, chegou meio que Só não falei qual foi a troca, eu acho, né, de técnico. Claro, todo mundo saiu, sabe, mas é bom sempre a gente reforçar. saiu o Cuca, entrou o Sampaoli, né? Mas eu acho que o ano passado o Atlético chegou à final da Libertadores numa fase descendente da temporada e agora está numa fase crescente que chega na final. Está melhorando. Não é uma boa temporada do Atlético Mineiro, obviamente, até porque tem mudança de técnico e tudo, está lá no meio da tabela do Brasileirão, mas está em uma fase crescente, com os melhores jogadores, ou pelo menos os jogadores mais decisivos, como o Dudu e o Hulk, em crescente forma, e isso faz ainda mais com que o Atlético Mineiro seja favorito e que, portanto, que o Brasil leve as duas competições, ou traga as duas competições para casa, como tem sido o hábito nos últimos anos. O Lanús é um time bem compacto, assim, é argentino, sempre tem que levar em conta isso, são equipes sempre muito competitivas, não do tamanho do Racing e da força que tem o Racing, por exemplo, contra o Flamengo, mas tem aí já uma certa tradição nessas competições nos últimos anos, é treinado pelo Maurício Pellegrino, que é um técnico muito experiente, com experiência na Europa, inclusive, né? E acredito que não há, assim, um expoente, tem alguns jogadores que a gente pode citar aqui, mas é o conjunto que acaba sendo, tem o Moreno, que é o camisa 10, que é um jogador que, o Marcelino Moreno, que geralmente é o jogador que organiza, de certa forma, a equipe, e na frente tem o Castillo, então que fez o gol, exatamente, mas não é assim, tecnicamente uma equipe muito forte, mas é sempre muito competitiva, tem até problemas defensivos que acredito que, dependendo do jogo, né, diferente da questão da Libertadores, que sofre 3-1 do Botafogo, mas aí era um super Botafogo com o Luiz Henrique voando, né? É diferente, é outro confronto. Existe essa questão que a gente fala, é uma vingança
contra o que ele próprio criou, não vai se vingar do Botafogo, ou vingar aquele momento, mas talvez tirar aquele sentimento de decepção na final. Agora, acredito que será um tombo, como se diz, gigantesco, se o Galo não perder essa final. No duelo Palmeiras e Flamengo, qualquer um que ganhe vai ser compreensível o tamanho, tanto que elas são as duas equipes candidatíssimas ao título do Brasileiro também. Já o Galo, por mais que esteja mal, contra o Lanús, é o momento para o Galo voltar a ganhar um título de uma competição sul-americana, que não do tamanho da Libertadores, mas importantíssima, né? Importantíssima, para mim, favorito, e quem sabe São Paulo voltando a vencer aí, a se reerguer no futebol, porque os últimos trabalhos do São Paulo não têm sido tão vitoriosos assim. Começar com o título será muito importante para ele e para o próprio Galo, porque o Cuca já é outro que voltou com o título anterior de Libertadores e não foi bem. O Brasileirão, eu falei desse jogo do Galo, mas nós temos aí também vida muito fácil para o Flamengo e para o Palmeiras, né, João? Porque eles voltam de uma ressaca de classificação distinta, mas as duas dramáticas de forma diferente, e dá para desligar essa dramaticidade e jogar com muita tranquilidade contra dois adversários que são os mais fracos do campeonato, né? Sim, o Palmeiras talvez tenha algumas dificuldades, né? Porque o Juventude é difícil em casa, né? Joga fora. Mas o Flamengo, a partida, tem o melhor adversário possível depois de todo aquele desgaste lá na Argentina, que é receber no Maracanã o Sport Recife, que além de estar em último, já jogou a toalha, né? O Juventude não, mas o Sport Recife já jogou a toalha, acabou de demitir o treinador. Aliás, no último fim de semana caíram dois, o Fernando Seabra no Bragantino e o Daniel Paulista no Sport, o que faz com que o Brasileirão já contabilize 21 trocas, que é o mesmo número de 2024. Portanto, ou empata ou vai superar o número de 2024 de trocas de treinadores. Só 6 clubes não mexeram ainda, que são os 5 primeiros classificados, por acaso, ou não tanto por acaso, né? São os que fazem as melhores campanhas e, portanto, não mudam. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e o Bahia mantém os mesmos treinadores, e o Ceará, que está em 14º lugar, tem tido um campeonato até agora mais ou menos tranquilo para as suas aspirações, e por isso ainda mantém o Léo Condé tranquilamente lá no posto. Mas acho que sim, acho que é uma rodada para os dois grandes candidatos ao título vencerem e deixarem as decisões lá mais para a frente. Ou seja, é bem provável que lá no final de novembro vamos ter decisões de tudo, né? De Brasileirão e de Libertadores, entre os dois grandes dominadores do futebol brasileiro e continental dos últimos anos, Flamengo e Palmeiras. Vamos ver se alguém leva tudo ou se vão distribuir entre si os títulos mais apetecidos do ano. O Sport tem o César. O Sport largou o campeonato porque ele está procurando um técnico para a temporada 26 já. Uhum. O César Lucena, que é o interino, deve ficar até o final do ano, já entendendo que o rebaixamento não tem volta e é uma equipe rebaixada já do campeonato, pensando na próxima temporada. Juventude muito parecido, mas já tem o seu técnico. Parece que, independente do que aconteça, o Thiago Carpini segue para um trabalho de segunda divisão e reerguer a equipe, que eu vejo com bons olhos. Nem sempre o técnico que chega consegue fazer, ele não é um milagreiro. O problema não está só no técnico, e aí ficar trocando de técnico toda hora, às vezes é até pior. Ao ponto de que o Bragantino, por exemplo, para mim, troca para um técnico que é bom técnico, mas não tem conseguido resultados importantes nessa missão, que é o Mancini, que assume o Bragantino e com o Grêmio não conseguiu fazer isso, se atrapalhou quando assumiu o Grêmio, e aí o Grêmio acabou sendo rebaixado. Então é a prova de que não significa que ele seja o responsável, mas nem sempre a troca vai salvar a equipe, né? Você ainda, desculpa interromper, mas você ainda lembra do Mancini no Corinthians? Lembra? Foi há bastante tempo, né? Ora, era o treinador, Mancini era o treinador do Corinthians quando o Abel foi contratado pelo Palmeiras. Ou seja, desde essa época em que o Mancini estava no Corinthians, que já parece assim
na nossa mente já fica assim meio vaga, porque já foi há bastante tempo, já aconteceu tanta coisa. Desde então, o Palmeiras só teve o Abel como treinador, né? Porque isso O se vê Thiago também. Nunes não estava nesse período também no Corinthians. Eu acho que é anterior ao É Thiago, anterior, mas é perto, né? Também, se mas a é gente pensar, perto. é tudo muito próximo. Vejam que o Thiago Nunes, que está pela LDU contra o Abel Ferreira, já esteve no Corinthians. Falei Mas do Grêmio, também esteve no Grêmio, onde foi campeão gaúcho e depois não teve sequência. Onde seu melhor trabalho é esse, eu acho que é um bom trabalho. É que o time é limitado mesmo em relação ao Palmeiras. Voltando, a gente está falando de técnicos, mas não é o trabalho excelente que fez. Estou falando do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, que é o melhor trabalho, inclusive com Sul-Americana, enfim, né? é, Mas essa dança das cadeiras é algo sintomático no futebol brasileiro que precisa mudar e que o ano passado a gente viu no Campeonato Português. Uma sim. coisa que quase a gente não via no Campeonato Português aconteceu 2 vezes no Porto, todas as equipes trocando de técnico, Os o três grandes espírito, 3 grandes trocando técnico, é um nunca pouco tinha, difícil disso acontecer, e aconteceu, né, João? nunca tinha acontecido os três grandes trocarem de técnico na mesma temporada e aconteceu. No caso do Sporting, que foi o campeão, não foi por demissão, né? Ou seja, não foi demitido. Foi o treinador que quis sair para o Manchester United, no caso o Ruben Amorim, substituído pelo Rui Borges. Se por falar em Sporting, é quem tem, na teoria, o jogo mais fácil nesta rodada, que eu penso que inclusive você vai comentar para a ESPN, né? Sim. Que é em casa com a Alverca. É o Ou já mesmo. comentei, se alguém está assistindo mais tarde, já Exato. comentei. Que foi também o adversário para a Taça da Liga, a terceira competição mais importante do calendário português, durante a semana. Aí o Sporting jogou com uma equipe totalmente reserva, digamos, ou pelo menos mudou tudo, e até o próprio Alverca também mudou 5 ou 6 jogadores, claro, tem um elenco menos qualificado e portanto não pode mudar tanto, e mudaram, e o Sporting ganhou 5-1 com o Alisson, né, o jogador brasileiro do Sporting que a gente tem falado aqui, um ala bem habilidoso de início. Porque o Sporting tem o jogo mais fácil, porque realmente os adversários de Benfica e Porto são difíceis. O Benfica joga em Guimarães, né, com Vitória, que é sempre uma deslocação muito difícil, muito temida, um estádio difícil, uma torcida muito apaixonada, e o Porto recebe o Braga. É no Dragão, não é? Portanto, o Porto com todo o favoritismo, mas o Braga é a quarta força do futebol português nos últimos anos e este ano, embora tenha começado mal o campeonato, está em grande recuperação e acabou há 2 semanas de arrancar 2 pontos do Sporting lá no estádio de Alvalade. Então, Guimarães-Benfica, Porto Braga e Sporting Alverca, em teoria é o Sporting que tem a missão mais fácil, mas Benfica e Porto também com a obrigação de vencerem para manter a corrida aí animada até o final. O Alverca está até próximo do Vitória na classificação, né? 12º. O Vitória também não é o mesmo da temporada passada ainda, mas É, sempre em Guimarães é complicado. O Braga não tem como não respeitar sempre. É um jogo difícil, embora seja no Dragão, né? Onde o Porto é muito forte. Na Pedreira lá seria bem mais complicada a situação, mas é inegável que a missão do Sporting é plenamente tranquila para conseguir mais uma vitória e a gente vê ali a classificação, o Porto ainda na frente com uma boa vantagem, devido ter vencido também o derby com o Sporting, e o Benfica tentando se reencontrar. O Porto parece que cai um pouquinho, cai na realidade um pouco, não era tanto daquilo que a gente viu. O desgaste jogando outras competições acaba comprometendo um pouco. O Sporting começa a mostrar que ainda é a equipe melhor preparada e vem por uma arrancada. É que o Clássico é que fez essa diferença, o derby que deu essa diferença. E o Benfica ainda assim tentando se reencontrar com o Mourinho, e que vejo ainda um problema no meio de campo, de novo. Eu vejo as outras equipes estão mais equilibradas já na sua formatação, embora tenha um problema do Trincão mal posicionado,
E eu vejo a má utilização e não encontrar ainda um equilíbrio no meio de campo do Benfica, com o Richard Rios e o Arsenal não podendo jogar na sua posição original, porque até é improvisado na lateral direita em função de lesão, enfim, e está comprometendo o equilíbrio desse meio campo, embora tenha um jogador que acrescenta demais, mas não consegue ainda se entrosar, que é o Sudakov, que eu tenho elogiado o ucraniano, mas eu vejo assim que tentando ainda se reencontrar. Por isso o Porto já está com o time mais fechado no seu meio de campo, e isso dá muita qualidade, porque no ataque todos eles têm grandes jogadores, artilheiros, e podem fazer a diferença nesse aspecto. É o Luis Soares, é o próprio do Benfica, o grego lá, o Pavlidis, e tem também o próprio PP e o Samu como dois grandes atacantes, principalmente o Samu. Centroavante não falta para nenhum dessas equipes, mas eu vejo que é no meio de campo que o campeonato vai se decidir. É uma questão bem tática mesmo, e desafio para os três técnicos que a gente tem aí diante dessas rodadas tão decisivas. Tem muita coisa pela frente. Falar em português, em língua portuguesa, nós falamos também não é a primeira vez que a gente fala nisso, mas vamos repetir porque tivemos um goleiro, como se diz no Brasil, que foi destaque da semana, que é o Rossi do Flamengo, mas que em Portugal se fala guarda-redes, né, João? Isso, guarda-redes, goleiro, para nós portugueses, assim, é evidente que hoje em dia, com a internet e tudo, nós conhecemos perfeitamente a forma como os brasileiros se referem, e até porque tantos brasileiros jogam lá e de vez em quando escapa-lhes enquanto estão falando, né? Goleiro em vez de guarda-redes, todo mundo já sabe e já como é que interiorizou. Mas a partida, quando o nome surgiu nos ouvidos portugueses, parecia de atacante, né? Era o cara que faz o gol, é o goleiro, é o cara que faz gols. Na nossa, fazia um pouco confusão chamar goleiro. Mas tem a explicação aqui no Brasil, é lógica, porque no Brasil se chama aquele lugar entre as traves, né, gol. Logo é o cara que manda no gol, é o goleiro, né? Que lá em Portugal a gente não chama a esse lugar entre as traves de gol, a gente chama de baliza. Então não baliza ou das redes, né? Então por isso o cara é o guarda-redes, né? Ambas são meio que traduções do inglês. Os ingleses muitas vezes dizem o oficial é goalkeeper, né? Alguém que mantém o gol salvo. E também dizem goalie, ou seja, que é mais ou menos golzinho, né, se fosse traduzida a letra, mas que é mais ou menos o equivalente ao goleiro, e acabando por traduzir, tanto os portugueses como os brasileiros, acabou por sair diferentes. Outros povos têm nomes mais parecidos com o português, como há quem diga guarda-metas, né? E outros... Em francês, eu andei pesquisando, achei interessante, porque essa coisa é o guardião da meta, do gol ou da porteira, por exemplo, né? Gardien but, né? Gardien de but, acho que é de But, bit que é que o eles but, falam, é o guardião da meta, da mira, porque bit, que se escreve but, é meta, é a mira, é o guardião da mira, do alvo, podemos dizer assim. É difícil fazer a tradução literal, quer dizer, a tradução literal a gente faz, mas tem que transformar, seria o alvo, então é o gol, é a meta, é o o guardião, guarda-gols, né? é o guarda-gols, o guarda-metas, o É guarda-rede. italiano, é italiano é portiere, que também algumas, no espanhol também se usa às vezes que é de portero, não é? Em alguns países espanhóis usa-se portero, porque chamam a baliza, né? O gol de porta, logo ele é o cara que está na porta, né? Como o porteiro do prédio, que Como cuida do porteiro do prédio, prédio. ele é o porteiro, né? Ele está à frente da porta ali, ele é o guardião daquela porta. Ninguém passa se não pedir autorização para o porteiro. No caso Exatamente. do gol, você chuta de qualquer forma e ele que Exatamente. se vire, né? Noutros países de língua espanhola usa-se mais o arquero, porque chamam ao gol arco, né? Então ficou o Sabe como arquero. é que é em alemão, João? Alemão eu não me lembro, por acaso até sabia. Torwart. Torwart. Ah, Tor é Torvald, portão também. é, Que é o gol, no caso. E Wart vem de Warten, que é guardar, vigiar. Então não então deixa é de ser um igual. porteiro também. É um Exato. porteiro em alemão, né? Que É é quem vigia. Torwart. A diferença em Portugal é que poderia ser, para ser mais literal com os outros países que usam expressões semelhantes, seria guarda-baliza. Mas na verdade prefiro o guarda-redes, porque no fundo vai dar mais ou menos ao mesmo, porque as redes é que equivalem à baliza, mais ou menos.
Mas, enfim, todo mundo hoje em dia já sabe, acho que em Portugal e no Brasil já tem conhecimento da expressão que o outro país usa, né? E o Rio Grande do Sul, já falei isso. Desculpa te interromper, João, mas no Rio Não, Grande do Sul, já falei isso, é o único lugar que se fala como é que é? A goleira também é o gol. sim. Não é só a mulher que defende, a goleira, né? A goleira A atleta do futebol feminino que defende é a goleira. Mas no Rio Grande do Sul também o gol chama-se goleira. Né? E aí, às vezes, isso gera uma confusão, ninguém entende muitas vezes. Como assim a goleira? Né? É o gol, a meta no Rio Grande do Sul é a goleira. Falar outro detalhe interessante: o italiano, você falou Portieri, né? Rossi é um sobrenome italiano que vem do latim russus, né? Que é vermelho. Vermelho, e aí nada como ele ser rubro-negro, tá vivendo um momento, embora jogue de amarelo, meio limão às vezes, né? Ele usa aquela cor mais amarela, que lembra o Raul quando jogava de amarelo. Grande. Ele é e o Fijol também. Ele é goleiro Fijol. É o sobrenome mais comum em Itália, né? Quase como Silva daqui, é Rossi, que por outro lado tem mais lembranças, traz mais lembranças aos mais antigos torcedores da seleção brasileira por causa do Paulo Rossi, né? Que fez aqueles 3 gols. Mas a verdade é que o Agustín Rossi, o argentino Agustín Rossi, é um goleiro que não passa nada na goleira dele, né? Não entra nada na goleira dele. Ele é um goleiro realmente extraordinário, está numa forma incrível. Eu vi qualquer coisa, não sei se foi no jornal, se foi num site de torcedores, alguém falando na possibilidade de nacionalizar ele brasileiro. Ele não tem jogos pela seleção argentina, quem sabe ele não é melhor do que todos os jogadores, os goleiros brasileiros. Eu acho que não, né? Porque o Alisson... Tecnicamente, eu não tenho acompanhado todos os jogos do Dibu, mas tecnicamente ele tá jogando mais. Não, mas a questão é que os torcedores brasileiros querem ele... Não, eu sei, eu entendi. Como até houve uma confusão do Bernabé para a seleção brasileira, e alguém disse, tá, mas naturaliza e coloca. Agora não está jogando nada o Bernabé, mas na época, quando estava jogando, naturaliza e coloca na seleção, tá faltando lateral esquerdo, sempre se brinca com isso. Mas eu não acho que a seleção brasileira esteja precisando de goleiros. O Alisson não precisa. Alisson mas na Argentina podia olhar para ele, porque pelo impressionante. Menos como reserva do Dibu, né? É impressionante que ele não... Acho que sim. Que ele não tem um jogo sequer pela seleção, tem jogos pela seleção sub-20. Eu até pensei que ele tivesse, fui investigar isso. Pelado, né? Ele parece ser um goleiro alemão, né? Finlandês. Ele não é um argentino, né? Ele não tem aquele sangue assim de. Ele não tem nada a ver com o Dibu na provocação, aquele tipo de coisa. Ele é tecnicamente gelado, impressionante. Que goleiro espetacular. No outro dia, meio que provocou um pouco o Yuri Alberto, depois daquela cavadinha errada. Ele tem... E ele disse, não, mas muito tranquilo, né? Muito... Mas não é toda hora, né, que ele faz isso, né? Ele não é um goleiro que costuma fazer esse tipo de coisa assim. Rossi é o nome da semana, embora o Palmeiras tenha vários nomes e que decisão teremos pela frente. João, ficamos por aqui. A 16ª rodada. Peço que o pessoal se inscreva no canal, ative o sininho, comente também. Rossi na seleção argentina seria uma boa, na sua opinião? Vamos naturalizar o goleiro. O Brasil precisa de um goleiro como Rossi e tantos outros do Palmeiras. Será que conseguem um lugar na seleção? O Vitor, né? Roque, temos muito. Nossa, esse Alan tá jogando demais. Eu pensei nisso. Ele me lembrou um Luiz Henrique mais veloz, mas com um drible espetacular. Olha, ele é um driblador como poucos. Driblador mesmo, é difícil ter desse nível. Que jogador espetacular. Próxima semana ou daqui a 2 já vamos falar outra vez de convocação brasileira, aí já podemos fazer lobby pelo Alan. De certeza que vai haver lobby pelo Alan, uma oportunidadezinha para ele. Talvez seja cedo, né? Acho que talvez seja cedo, mas se continuar nesse nível é um nome a ser questionado ao longo de 2026. Mas às vezes alguém se machuca na lista, né? A gente não quer isso, mas acontece, tem que chamar alguém do Brasil de última hora. Porque o garoto vem, entra e imagina se ele voa. Não falamos do Vinícius Júnior, estava na pauta aqui, né? Já que para fechar, queriam ter uma certa instabilidade, muita fofoca, muita coisa fora do ar, que não é muito a minha praia, viu, João? Eu não sei muito desses assuntos aleatórios.
Mas Agora tem fora muita, do ar a questão dele reclamar a sua substituição com o Xabi Alonso. tem muita Neymarzice, né? Muito influencer, muita coisa assim desse estilo. Mas enfim, cada um leva a vida do jeito que leva, não há jeito correto de quem sou eu para agora ditar como é que as pessoas devem levar a sua vida, mas acho que eu preferia aquele Vini Júnior um pouquinho mais focado. Se for para falar de coisas extra-futebol, que seja da luta dele contra o racismo, que é muito meritória, mas agora outras coisas já não, esses A protestos. propósito, a última foto que eu vi dele. Cortou um pouquinho o seu sinal, João, mas não é que cortou um pouquinho o seu sinal. Quer complementar? Dá para repetir, acredito, porque cortou um pouquinho. Não, eu só estava falando que eu gosto do ver o Vini Júnior na luta dele contra o racismo, aí tudo bem, mas agora quando é muito notícia, porque reclama com o treinador, dá esse espetáculo, porque namora uma influencer e tal, tem todo o direito de namorar quem quiser. Mas, assim, a história está aí, prova que os que mais, os jogadores, pelo menos neste passado recente, que mais rendem, são aqueles que têm uma vida fora do campo um pouquinho mais discreto possível, né? A gente vê que Messi e Cristiano Ronaldo têm uma vida fora de campo mais discreta possível. Só não é mais discreta porque eles são super estrelas, então obviamente tem holofotes por cima deles. Mas eu gostava de ver o Vini Júnior seguir esse caminho porque ele tem o potencial de ter um nível desse tamanho. Mas quem sou eu para estar agora aqui feito conservador, eu com o dobro da idade do Vini Júnior, para estar aí a dizer o que eu ele deve também, mas a gente nota, a gente vê, embora tenha ainda um probleminha de conexão, deu para perceber bastante o que você falava e concordo, João. E tanto que o Cristiano Ronaldo às vezes aparece mostrando muito mais influência de poder, grandes carros, um cara poderoso e não essa vida, essa Neymarzice, como você falou, né? Tanto que a última foto que vi do Vini Júnior é ele e a namorada, Virgínia, e ele jogando videogame com uma camisa do Flamengo. Então é uma coisa assim, vida dele, não vai mudar o futebol dele por causa disso, mas é melhor que a postagem sejam os gols, a luta dele dentro de campo, algumas questões que ele brigou também com muita força e ele transformou isso no futebol espanhol, na questão do racismo, muito bem, mas agora o mais importante é focar dentro de campo, e certamente o Ancelotti, essa é a vantagem, foi técnico dele do Real Madrid, vai saber tratar dessas questões, com certeza não vai abrir mão do jogador por causa disso, mas quem sabe uma letrinha, como a gente diz, né? Dar uma letra pro jogador, menos rede social e mais bola na rede, né, João? Um abraço. Um abraço, até a próxima.